Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos à nossa previsão? Vamos a mais um dia, que Deus nos abençoe, que seja um dia positivo, se sair energia difícil, que Deus possa te amparar na sua necessidade, não é? Bom, vamos então aqui, ó, escolher uma das três cartas do baralho chinês. Tem a carta da criança, tem a carta do livro e tem a carta da montanha, tá? Você escolhe uma das três que eu te passo a energia geral no final do vídeo. Vamos então às previsões. Temos a corrente de orações, como sempre, né? Sempre muito importante. Vamos fortalecer a nossa fé. Cada dia orado é como se fosse uma gotinha a mais ali dentro do nosso copo, dentro da nossa botija de azeite, né? Para que nós possamos aí cada vez mais estarmos em comunhão com Deus, andando em retidão, não é verdade? Então vamos aqui às nossas previsões. Então vamos lá. Lembrando que é só deixar, não é? Deixar o seu amém ali nos comentários, que assim o seu nome entra na corrente e você pronuncia a quantidade de vezes que é indicada no seu signo, ok? Áries, Áries, Áries. Área da saúde, Rei de Espadas. Essa carta pede só com um pouco de atenção com dores de cabeça, tá? Tenta aí manter o equilíbrio psicológico. Área aqui profissional, a carta da Rainha de Ouros. É um dia bom para reorganizar aí a sua rotina, se adequar bem aos parâmetros, aos projetos que você desenvolve neste dia. As coisas tendem a ter uma certa ordem, então favorece aí a produtividade. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta boa, diz que você tem um desempenho interessante. Só veja se o horóscopo mensal está marcando contratação. Se você está à procura de emprego, muitas vezes essa carta representa mulheres que possam te auxiliar de alguma forma, né? Seja financeiramente ou às vezes até estendendo a mão para o emprego. Área amorosa, sai a carta aqui do 3 de copas. 3 de copas, você vê que são três pessoas dançando, né? Que simboliza uma certa alegria, uma vontade assim de festejar, de movimentar mais as coisas com a pessoa amada, né? Veja se a pessoa também tem um clima positivo desse jeito. Se ela tiver, você aí se une a ela e vocês entram na onda, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, diz que você começa a ficar até uma pessoa mais empolgada, né? Para tentar conquistar essa pessoa, veja como está a energia dela para ver se o que dá para você fazer aí neste dia. E se você não tem alguém, essa carta ela é ótima para conhecer gente nova, tá? Então, se você quiser fazer novas amizades, que futuramente você possa criar uma certa intimidade, essa carta já traz um certo benefício aí, é só você se abrir para isso, ok? Bom, sua cor, eu vou te indicar hoje, você pode usar aí o laranja e recitar, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Os dados astrológicos, então, falta de ânimo dentro aí das amizades, tá? Você pode sentir amizades próximas a ti que estão um pouco desanimadas, né? E você às vezes não sabe bem o que fazer para alegrar, para melhorar o ânimo, entendeu? Dessas pessoas. Bom, não esquece aqui do tarô do baralho chinês no final do vídeo, ok? Touro, touro, touro. Área da saúde, 7 de bastões. Carta boa, força, energia, vigor, mais aí restauração do seu organismo. Área profissional, 6 de bastões. 6 de bastões. Olha, então, 6 de bastões, muitas vezes ó, você pode ver que é uma carta desenhada, né? Que simboliza, às vezes, mensagens, comunicados, se você tiver que mandar também, mas geralmente essa carta simboliza pessoas entrando em contato, às vezes clientes entrando em contatos, comunicados, avisos que você estava à espera, ou documentos que você estava à espera, de repente chegam ou são liberados, né? Então essa carta fala muito disso. Se você vai passar por entrevista, essa carta fala de você recebendo proposta. Não necessariamente o emprego, às vezes a pessoa pode ali fazer um combinado, uma experiência, alguma coisa contigo, né? Mas vai sair um combinado dessa história. E se você está à procura de vaga, muitas vezes essa carta simboliza você podendo receber aí notícias, avisos de vagas que estão surgindo e que são interessantes. Em alguns casos pode representar até
você recebendo mensagem para marcar entrevista, coisas assim referente a currículos que você já enviou, ok? Área que amorosa é a carta 6 de copas. Essa é a carta das lembranças, né? Essa é a carta do passado. É um dia que você tende assim a repensar mais a sua vida, pensar mais no passado, às vezes as oportunidades que se foram, as situações que você não aproveitou, ou as coisas boas que se perderam. Essa carta é a carta da saudade, entendeu? Então você pode sentir saudade de alguma situação ou às vezes até de alguém, entendeu? Independente de se você está conhecendo alguém, se você já tem alguém ou se você não tem alguém, há uma tendência aí a você passar um tempo relembrando situações, né? Então, cuidado só para não ficar uma pessoa presa, mas como é só neste dia, não tem problema. Cuidado só para não passar a vida com a cabeça no passado, né? Bom, mas precisa respeitar esse momento, né? E aproveita para entender melhor o que está acontecendo com o seu coração aí, ok? Até para que você aprenda, amadureça e saiba o que fazer daí para frente. Bom, sua cor. Sua cor eu vou te indicar, você pode usar aí como mais favorável azul ciano, aquele azul clarinho. E você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Então, essa combinação aqui simboliza uma certa restrição, uma certa dificuldade de deslocamento, né? De às vezes ir a algum local e tudo mais. Muitas vezes essa combinação pode simbolizar alguém querendo te pressionar para você ir a algum local também, tá? Pode simbolizar isso. Alguém querendo que você vá a algum local e tentando te pressionar. Bom, não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo, ok? Que Deus te abençoe. Gêmeos, área da saúde, Gêmeos, Cavaleiro de Espadas. Essa é uma carta boa, porém, ela é uma carta que pede atenção. Diz que você pode estar uma pessoa mais rápida, mais apressada com as coisas. Cuidado para não trombar, não bater em algum lugar, coisas assim. Mas isso é mais porque você está uma pessoa mais elétrica, né? Cuidado um pouco com isso, para não cometer abusos. E na área profissional, essa é a carta do Pajem de Ouros, ou Valete de Ouros, né? Então, é uma carta que simboliza muito favorecimento para colocar novos projetos em pauta. É provável que você esteja começando neste dia a fazer alguma coisa nova dentro do ambiente profissional que você já vinha planejando, pensando, então você começa a executar. Traz essa energia e traz uma energia boa para dar um novo gás para as situações, tá? Só que se você já tem um projeto que você já está a longa data fazendo, essa carta não fala muito disso, ela fala mais daquilo que você inicia, ok? Se você vai passar por entrevista, olha, você até passa um certo grau de profissionalismo, mas você tem tendência a passar uma imagem de como se você ainda não tivesse a qualidade necessária para o cargo, então fica com os olhos mais abertos nesse sentido, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta simboliza muito facilidade de encontrar novas vagas que surgem para você se candidatar, ok? Área amorosa, 9 de bastões. Então essa carta ela fala muito de uma situação em que você pode não ter tanto gosto dentro da relação, né? Essa carta fala de situações, é como se você sentisse um muro que obstrui um pouco as coisas entre vocês, sentisse uma situação um pouco bloqueada e indesejada também dentro da relação, né? Mas é momento de você reforçar a sua oração, de você se apegar com Deus, participar da nossa corrente de orações, para que isso aos poucos seja mudado, removido, contornado, ok? Se você está conhecendo alguém também, é provável que você comece a enxergar pontos de divergência entre vocês, né? Situações ali que não se alinham, e é entregar nas mãos de Deus e ver o que se pode fazer no decorrer dos dias, né? Se você não tem nem alguém aí à vista, essa carta diz também que você pode enxergar como se a situação não estivesse fácil de transpor, né? De melhorar. Mas, pelo menos por enquanto, o que você pode fazer é se reafirmar na espiritualidade e ver os conselhos do horóscopo mensal, para que você comece a seguir e mude essa energia. Bom,
Sua cor, eu vou te indicar hoje é o lilás e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações, ok? Olha, dados astrológicos. Aqui também está marcando, ó, falta de ânimo dentro do ambiente das relações, né? Uma certa falta de gosto. Um pouco de cuidado com isso aí e aí que a espiritualidade possa ser aí a sua bateria, né, para recarregar as suas forças. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Câncer, câncer, câncer. Área da saúde, olha só, valete de espadas. Então, valete de espadas só fala um pouco de conflitos psicológicos, tá? Muitas vezes é situações em que você sente uma pessoa dividida dentro de você. Se você tiver transtornos de bipolaridade, coisas assim, né? Personalidade dupla, parece que síndrome de borderline, uma coisa assim que se chama também. Então, essas coisas de conflitos psicológicos, isso tende a estar um pouco mais evidente, você precisa ter mais atenção. Área profissional, Cavaleiro de Bastões. Essa é uma carta de energia, de ânimo, de disposição para fazer as coisas. É um dia que você está uma pessoa mais empenhada também, você tem mais coragem para fazer o que é preciso, é aquele dia que você não deixa de lado as coisas, você vai lá e faz, né? Então é muito bom no sentido de, principalmente às vezes aquelas situações que você está evitando, você começar já a dar andamento aí no seu dia. Se você vai passar por entrevista, essa carta fala de coragem e disposição. Mas nem só disso é feita a aprovação, né? Então você tem que ter competência também e mostrar o seu diferencial, tá? Mas é uma carta em si positiva. Veja também se o horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta não representa ainda novas vagas, mas diz que você não perde o ânimo, isso já é um bom início, né? Porque uma pessoa que vai derrotada para a guerra, ela já é um derrotado, ela já é um perdedor. E você vai com força e disposição. Então continue assim. Área amorosa, carta 3 de bastões. 3 de bastões é a carta da curiosidade e da criatividade, tá? É provável que você esteja uma pessoa assim com a imaginação mais fértil, querendo novas coisas dentro da relação. É uma carta de desejos inusitados, também desejos sensuais mesmo. Veja se essa pessoa amorosa tem clima, se lá está marcando que ela também tem desejos. Porque se não tiver, fica um pouco difícil aí de realizar as suas vontades, ok? Se você está conhecendo alguém, é provável também que a pessoa esteja aí despertando em você curiosidades, né? Que você pense mais na pessoa, desejando e especulando coisas com a cabeça, né? Com a mente. Mas faz parte e use isso a seu favor para você manter o foco dentro aí dessa tentativa de conquista. Se você está à procura de alguém, olha, estou sentindo na intuição que essa carta ela está simbolizando você descobrindo pessoas, ainda não se aproximando, mas às vezes assim, percebendo pessoas que te despertam interesse, né? E que você gostaria de se aproximar. Eu sinto que tem muita gente nesta vibe. Bom, sua cor, eu vou te indicar aqui, você pode usar. Olha, como mais favorável, o laranja é interessante para ti, tá? Mas eu indicaria mais o vinho, que é a energia mais adequada para o seu momento. E pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, dados astrológicos, olha, aqui está marcando assim uma certa tristeza. É como se você sentisse uma falta de prazer na sua vida, né? Uma falta de fazer algo que te traz prazer. Então você vai ter que trabalhar o seu psicológico aí, né? Não esquece aí do baralho chinês no final do vídeo. Leão, leão, leão. Lion. Vamos lá, Lion. Área da saúde, 6 de ouros. Essa é uma carta boa. Diz que você tem energia para fazer mais do que você imagina, né? De modo até a se surpreender. Área que profissional, essa é a carta 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta de boa convivência, mas também de conclusão de projetos. Só que essa carta, ela fala assim, aqueles projetos que você já está batalhando há um bom tempo, hoje você começa a ver resultados, entendeu? Agora, não os projetos que você está começando.
E essa carta não simboliza isso. Isso simboliza boa convivência com as pessoas, mais facilidade de criar harmonia. Se você aí... Então, se você vai passar por entrevista, essa é uma carta boa sim, viu? Carta que traz ótimas energias para o seu desempenho. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, olha, você pode descobrir vagas que às vezes por algum motivo você não pegou, tô sentindo a minha intuição. Às vezes vagas que você não sabia que tinham aberto, né? De repente fica sabendo, enfim. Infelizmente marca isso na minha intuição. Área aqui amorosa é o 7 de ouros. Então, 7 de ouros você pode ver que são quase como um casal, né? Que não é bem um casal, mas uma mulher e um homem conversando. Não é bem um casal porque eles não são um casal, né? São pessoas ali conhecidas. Mas essa carta simboliza muito a facilidade de conversa, de diálogo, né? A facilidade de se entender com a pessoa por meio das palavras, mesmo se a pessoa estiver em um clima difícil, o signo dela. Aí você veja, dá mais trabalho? Dá, mas diz que você, com a sua boa conversa, sua boa lábia, você consegue contornar essas situações, tá bom? Se a pessoa tiver numa energia ótima, então é o bom com o bom que fica melhor ainda. Tá, aproveita, tá bom? Que aí a energia flui mais, o diálogo, a conversa, o bom papo, o bom clima. Se você está conhecendo alguém, a mesma interpretação, não tem o que acrescentar. Se você não tem alguém, então essa carta, ela até traz favorecimento para conversar, conhecer pessoas, só que é uma carta mais formal. Então diz que a conversa, se você quiser se abrir para novas pessoas, você pode sentir que é uma conversa mais formal, menos íntima, né? Aí vai do seu gosto se você quer se abrir ou não hoje para novas situações dentro do âmbito do amor e conhecer novas pessoas. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Aí você pode usar o azul marinho, tá? E recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, olha, energia de... Presta atenção se você tiver intuição de alguma coisa que vai acontecer. Às vezes tiver um sonho, um pressentimento, alguma coisa. É como se você sentisse coisas que estão para acontecer. Essa combinação fala para mim, que a espiritualidade está te mostrando. Então confie mais naquilo que você está sentindo, tá bom? Não esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Virgem, virgem, virgem. Área da saúde, 5 de bastões. 5 de bastões é uma carta que fala de dores, tá? Dores físicas, dores na musculatura, não necessariamente dores muito fortes, mas fala de desconfortos físicos. Área que profissional sai a carta da rainha de paus, ou de bastões, né? É uma carta que fala muito de você também com disposição para fazer as coisas, para ter produtividade, para organizar as coisas. É uma carta que fala de disposição e compromisso com os seus afazeres, né? Traz bom clima também, traz boa energia aí para você se desempenhar. Muitas vezes essa carta simboliza mulheres que possam te ajudar nos seus afazeres também, tá? Se você vai passar por entrevista, essa é uma ótima carta, traz uma boa energia, ainda mais se a pessoa for uma mulher que te entrevista, né? Traz essa energia de favorecimento. Veja só seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta fala muito de facilidade de obter auxílio, alguém que te incentiva, alguém que te estimula, entendeu? Profissionalmente, às vezes não pode te ajudar, mas te dá uma palavra amiga e aquilo reforça os seus ânimos, por enquanto que tenha isso. Área amorosa, carta do mundo. Carta do mundo é a carta do equilíbrio, da realização, da conclusão de uma etapa, não é? Então é uma carta que fala isso justamente, você concluindo, você conseguindo pôr coisas que você deseja em prática dentro da relação, trazendo mais equilíbrio e mais harmonia. Mesmo se a pessoa não estiver numa energia boa, insista, porque você faz milagre. Se você está conhecendo alguém, ótima carta também para criar uma boa sintonia e harmonia entre vocês. Se você não tem alguém, essa carta, como ela é a carta do mundo, né? Diz que o mundo está aberto para você conhecer novas pessoas. Basta você interagir, tá? Você tem tendência a conhecer pessoas boas, mas se elas se alinham a você ou não, isso é o tempo que vai mostrar no decorrer das próximas previsões. Mas se você quiser fazer a sua parte para ir à busca de conhecer novas pessoas, faça.
Lembrando que eu incentivo o virtual, no virtual, porque o físico, por conta da pandemia, não é indicado, né? Bom, sua cor eu vou te indicar e você pode usar a cor, como é que sabe aquela cor cristal, aquele azul cristal, né? Um azul bem clarinho, entendeu? E pode recitar aí também 9 vezes versículo da corrente de orações. Os dados astrológicos, olha, dificuldade de comunicação nos estudos, às vezes dificuldade de falar com o professor, com o coordenador, ou às vezes tem um grupinho ali de estudos, dificuldade de conversar, de se entender com esse grupinho, mas traz um pouco essa dificuldade na comunicação referente aos estudos, tá? Às vezes pode simbolizar também você querendo que um concurso saia e esse concurso atrasa. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Libra, 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 Libra. Vamos lá então, Libra. Área da saúde é o mago. Então, o mago, pra mim, ele sempre fala de algum incômodo, viu? Algo que te incomoda, mas geralmente é alguma coisa pequena, a menos que você já tenha algum problema. Geralmente uma dorzinha de cabeça, às vezes um pequeno mal-estar, mas traz essa energia, tá? Essa é uma energia que favorece muito para quem vai fazer cirurgias, viu? É uma carta positiva. A área profissional é a carta da torre. Você pode ver que é um castelo em chamas, né? E uma torre caindo. Então, é porque simboliza uma situação em que questões não dão certo, questões não são concluídas. Imprevistos é uma carta também de imprevistos, né? Imprevistos que você vai ter que aprender a lidar aí no campo profissional. Então não é uma carta muito positiva para colocar assuntos importantes, tá? Tenta aí fazer o básico e ter noção de que imprevistos acontecerão, ok? Se você vai passar por entrevista, essa carta também fala de incidentes, de imprevistos, de situações às vezes indesejadas. É muito cuidado porque às vezes essa carta pode até falar de às vezes você ter um problema e você não conseguir chegar até a entrevista, ou ter um atraso na entrevista. Então tenta aí se resguardar com o máximo de imprevistos possíveis, porque a energia traz isso. Se você está à procura de vaga, essa carta também fala de dificuldade, né? A situação não se apresenta muito positiva. A área amorosa é o As de Copas. As de Copas é o início de novos sentimentos surgindo, né? Novos sentimentos surgindo com respeito a você dentro dessa relação, entendeu? Então é como se as coisas estivessem mudando dentro de ti, né? Os sentimentos novos estivessem chegando aí em você, ou despertando em você, melhor dizendo, né? Então essa carta ela simboliza muito coisas diferentes que começam a brotar. Seja às vezes um sentimento diferente de carinho, de desejo, porque essa carta muitas vezes representa também um certo desejo, mas é tempo de renovar aí o seu emocional com respeito a essa pessoa, tá? Muitas vezes essa carta simboliza algo que te traz uma alegria inesperada também. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, que traz sentimentos que são despertados, né? Então você pode se pegar sentindo novas coisas a respeito da pessoa. E se você não tem alguém, então essa carta, você pode até ver que é um cupido, né? O cupido tá atirando a flecha aí. Então é provável que às vezes você tenha gostos por alguém, né? Nem que seja às vezes um amor platônico. Bom, sua cor. Sua cor hoje é o rosa, porque é uma energia mais delicada pela qual você passa. E você pode aí recitar 6 vezes versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos aqui também está marcando dificuldade no ambiente profissional, dificuldade das situações evoluírem, tá? Cuidado e atenção. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Escorpião, área da saúde, rei de ouros, carta de fortalecimento, só cuidado com excesso de trabalho e de afazeres, tá bom?
mas traz uma energia boa, positiva. Área profissional 8 de ouros. Essa é a carta dos novos projetos, os novos trabalhos, novas funções, às vezes alguma coisa nova que é pedida para ti dentro do ambiente profissional, que você vai começar a aprender, né? A manusear a nova situação, pode simbolizar isso. Às vezes pode simbolizar mudança de cargo também, né? Bom, se você vai passar por entrevista, essa carta ela favorece muito se são vagas menores, de baixo escalão, de iniciante, de principiante. Se você estiver concorrendo a vagas grandes, né? Essa carta desfavorece, por exemplo, vaga de executivo, gerente, empresário, né? Líder de alguma coisa. Essa carta desfavorece. Então tenha isso em mente, veja o seu horóscopo mensal também, se marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta representa assim vagas que surgem, só que muitas vezes de trabalhos menores do que o que você gostaria. Mas se você estiver disposto, é só caçar aí que você encontra. Área amorosa, As de Ouros. Então, essa muitas vezes é a carta do, vamos dizer assim, dos brindes, né, dos presentes. Às vezes a pessoa querendo te dar você querendo dar algum presente para a pessoa, ou você querendo fazer algo pela pessoa, né? Traz essa energia aí de como se você quisesse de algum modo fazer algum agrado, só que geralmente é algum agrado material. Pode ser financeiramente, um presente, um alimento, cozinhar alguma coisa especial, enfim, mas você tem essa disposição. Veja se a pessoa está de braços abertos, se a energia dela está acolhedora. Porque às vezes você quer fazer algo por ela e a pessoa não está num bom clima. Então você tem que esperar a pessoa estar numa energia melhor, senão ela não vai nem entrar em sintonia contigo, ok? Se você está aí conhecendo alguém, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta é uma carta mais material. Dentro do meu jeito de interpretar, simboliza você mais, uma pessoa mais ligada aos assuntos materiais do que propriamente correndo atrás de questões amorosas, ok? Bom, sua cor, eu te indico o dourado e você pode recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, dificuldade, comunicação parada, melhor dizendo, tá? Então, às vezes você querendo entrar em contato com alguém ou receber alguma resposta, aquilo tá parado e não desenvolve. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Sagitário, área da saúde é a lua. Então, atenção, tá? Muitas vezes a lua no tarô ela é difícil, é uma carta difícil, pode simbolizar problemas com sono, seja dormir demais, dormir menos, ou dormir, ter pesadelos ou desconfortos, enfim. Atenção. Área profissional 2 de espadas. Essa carta fala de situações que te geram tensão psicológica, tá? Às vezes algum problema ali que você ainda não sabe bem como lidar, você vai ter que respirar fundo e de preferência lidar com esses problemas em um outro dia, porque você não tem muita cabeça para isso hoje. Primeiro você precisa relaxar, distensionar um pouco, tá bom? Se você vai passar por entrevista, cuidado com excesso de tensão, com excesso de nervosismo, tá? Porque isso pode te atrapalhar o seu desempenho. Se você está à procura de emprego, essa carta também simboliza que ainda a situação te gera uma certa tensão, talvez por conta de não haver oportunidade, então tem que esperar ainda a mudança acontecer. Enquanto isso, espere em Deus, entrega nas mãos de Deus. Área amorosa, 5 de espadas. Então, você pode ver que é um ladrão entrando numa casa para roubar, né? Essa carta, ela simboliza muito planejamentos que não dão certo. É como se você ainda estivesse repensando situações dentro da relação, porque você começa a perceber que planos que você tinha feito, e muito cuidado para não fazer planos hoje, porque muitas vezes é como se você tivesse que refazer os planos dentro da relação. Às vezes pensa em combinar uma coisa com a pessoa, depois pensa de novo, vê que não vai dar certo, enfim. Então você vai ter que aprender a lidar com isso neste dia, ok? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, planos que mudam porque você percebe que não são adequados para a situação e para o momento, né? E se você não tem alguém, aqui também fala
É como se você tivesse assim, como se você sentisse que você precisa rever os seus planos dentro da área amorosa, né? Porque eles não estão dando certo. Então aproveita para rever aí o que não está dando certo. Veja o horóscopo mensal. Às vezes lá tem dicas importantes nesse sentido, tá bom? Sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar o castanho. Você pode recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. Aqui está marcando para ti, apesar de ter saído a carta da Lua, aqui está marcando fortalecimento na saúde. Eu acredito que as situações que ocorram ali apontadas pela carta são situações pequenas que você contorna, tá bom? Não esquece aí do baralho chinês no final do vídeo. Capricórnio, chegamos a ti, Capricórnio. Área da saúde, Capricórnio. 2 de bastões. 2 de bastões não tinha caído já pra você há um tempinho atrás, hein? Tô achando que sim. Então, 2 de bastões. 2 de bastões é uma carta que favorece você entrar mais no ritmo, num ritmo saudável, né? É provável que você esteja pensando mais na sua saúde e queira se organizar mais. Por isso é um bom dia para colocar uma nova dieta em prática, coisas assim, para você começar a ver bons resultados pra já, tá bom? Área aqui profissional, papa ou sumo sacerdote, né? Ou hierofante, essa carta tem vários nomes. Então, essa carta ela simboliza muito a facilidade de ter alguém que possa te auxiliar, te aconselhar, te instruir dentro do ambiente profissional, né? Ou profissionalmente. Então, essa carta fala de você conseguindo ter auxílio de alguém aí que vai ser facilitador de alguma situação para ti, seja homem ou seja mulher, porque essa carta não especifica. Bom, se você vai passar por entrevista, essa é uma boa carta, diz que a pessoa pode ser solidária a ti e querer te estender a mão e te dar uma oportunidade, tá? Essa carta traz uma energia boa. Veja só se o seu horóscopo mensal está marcando contratação. Se você está à procura de emprego, essa carta representa ajuda, mas não às vezes ajuda com emprego. Às vezes alguém te estimulando, te incentivando, ou te fornecendo, né? Seja suprimentos ou dinheiro enquanto você ainda não consegue. Área amorosa, carta do valete de bastões. Essa é uma carta bem tarada. Essa é uma carta assim, eu apelido dessa carta a carta do jovem, né? É uma carta que fala assim que os seus desejos estão como os desejos de um jovem, bem atiçados mesmo. Então veja, essa pessoa amada também está no clima. Se ela tiver, a situação esquenta aí, hein? Então, hoje tem fogo. Bom, se você está conhecendo alguém, também essa carta fala assim que a pessoa que você está conhecendo pode acabar gerando em você esse clima, né, mais jovial, você se sentindo como se estivesse vivendo uma aventura nessa conquista, né? Então aproveita para você canalizar essa empolgação para trazer melhores resultados dentro aí dessa conquista. E se você não tem alguém, essa carta também simboliza que você está com vontades como um jovem, né? Favorece um pouco a curtição, se não estivéssemos em época de pandemia. Mas como estamos, você pode se aventurar no mundo online aí para conhecer novas pessoas e se sentir uma pessoa mais jovem, né? Mais atraente, chamando atenção. Bom, sua cor, eu vou te indicar hoje, você pode usar o vermelho e recitar aí 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, dificuldade de receber ajuda financeira. Na realidade, aqui fala como se alguém se negasse a te ajudar financeiramente, né? Ou de alguma forma fazer algo por ti financeiramente. Às vezes, por exemplo, alguém que te deve não quer ali no momento te pagar também, pode simbolizar isso. Ou uma ajuda, ou alguém que de certa forma tem ali um dever contigo. Bom, não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo, ok? Aquário, 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 área da saúde, saiu o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é uma carta positiva, porém diz que você está uma pessoa mais inclinada aos prazeres, às vezes à comida. Então, cuidado aí para você
não se desequilibrar, não comer o que não pode, ou não comer em excesso, ou fazer coisas que você gosta em excesso, beber ou coisas do tipo, né? Porque traz uma energia boa, mas o problema é a sua conduta, entendeu? Área que amorosa, perdão, profissional, 4 de copas. É como eu falo, essa é a carta do desânimo. Então é um dia assim que você não se sente no pique de produtividade. Pode ter mais preguiça, mais cansaço, um certo desânimo para fazer as coisas. Então não lota a sua agenda hoje, senão você não vai dar conta. Você vai se sentir uma pessoa frustrada e pode até atrasar os afazeres, né? Deixa o dia mais leve para ti hoje. Que hoje você está mais precisando ali de um stop, uma pausa, né? Bom, se você vai passar por entrevista, muito cuidado, essa carta desfavorece, diz que você tende a não passar uma boa impressão na pessoa. Então fica de olho, principalmente essa carta pode simbolizar como se a pessoa não achasse que você tem muita disposição para essa vaga, né? Então é como se você tivesse que trabalhar melhor essa questão em você. E se você vai aí a procurar emprego, essa carta diz também que a situação está te desanimando, mas que você tem que ver os conselhos, veja os conselhos mensais, porque lá eu sempre dou conselhos a respeito de dinheiro, como melhorar, tá bom? Área amorosa é a carta 3 de espadas. Então, a 3 de espadas sempre representa terceiros interferindo, às vezes inveja, às vezes pessoas querendo criar intriga dentro da relação, dentro da vida amorosa, né? Às vezes uma coisa mal falada que alguém fala e causa uma impressão errada ou deixa algo entender e pode provocar uma dificuldade dentro da relação, certa dificuldade, né? Então, cuidado. Cuidado, o melhor que você puder de distanciar a sua relação de terceiros e evitar contar muito até para pessoas íntimas da sua relação, entendeu? É o ideal, para evitar, porque a energia favorece isso. Se você está conhecendo alguém, também tenha noção que às vezes uma terceira pessoa pode estar aí interferindo, seja do seu lado ou seja do lado da pessoa, que isso não esclarece, tá? Mas geralmente é alguém que interfere você com relação à pessoa. Então, às vezes, uma pessoa que também tem interesse nessa pessoa, ou alguém que de algum modo não gosta de você. Então, isso é motivo para você tentar cada vez mais se aproximar dessa pessoa e para blindar essa pessoa de influência de terceiros, né, contra você. Se você não tem alguém, essa carta pede muita atenção, porque ou alguém está aí tirando o que é teu, né? Às vezes pode simbolizar até alguém que pegou o que é teu, né? Uma rival ou um rival, ou às vezes pode simbolizar a gente que te jogou mal olhado e pegou. Então tem que fazer uma oração mais forte. Por isso eu vou te indicar 9 vezes corrente de orações, tá? E você pode usar o branco. Dados astrológicos. Olha, dados astrológicos, dificuldade de planejamento dentro da área dos estudos, ok? Então atenção aí, tenta não se planejar muito, mas você pode até sentir dificuldade de fazer um planejamento por algum motivo. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Peixes, vamos a ti, peixes. Começamos bem aqui na área da saúde, peixes. Carta 7, arcano 7, é o carro, né? Então essa carta ela fala muito de progresso, vitória, melhoras, mais energia para se mover, para se movimentar, para se deslocar, não é? Área aqui, profissional, 8 de bastões. Então, essa carta ela fala assim de situações que fogem do controle. Porém, ela não é uma carta que fala se é positivamente ou se é negativamente, entendeu? Veja principalmente o seu ascendente, porque se o ascendente tiver uma carta boa na área profissional, pode simbolizar uma energia boa. Mas essa carta fala de situações que fogem do controle, fogem do programado, fogem do esperado, tá bom? Dentro do ambiente profissional, que você tem que aprender a lidar. Se você vai passar por entrevista, essa carta também simboliza situações inusitadas, tá? Então veja o seu ascendente também, procura ir uma pessoa mais preparada possível e com a consciência de que imprevistos ocorrerão, situações que escapam ali do seu controle, isso também vai ajudar. Se você está à procura de vagas, essa
carta simboliza que a situação também está pouco manipulável, né? Mas se no seu ascendente estiver marcando carta positiva na área profissional, pode ser no sentido de aparecer uma vaga inusitada, uma vaga fora da curva, entendeu? Área amorosa, 9 de espadas. 9 de espadas é a carta da culpa. Eu até brinco, né? Você repara que é uma pessoa presa que ela está ali arrependida do que ela fez. Então, essa carta fala muito de arrependimento, culpa, coisas assim, que você possa ter pela situação que se passa dentro da relação, né? E cuidado só para que com isso você se bloqueie e não consiga fazer as coisas dentro do relacionamento. Então, tenta ver seu horóscopo mensal, veja o que está sendo dito lá, talvez você entenda essa culpa por um outro lado, vendo os horóscopos mensais, mas diz que você tem um pouco isso, né, de colocar o peso nas suas costas por aquilo que não está dando certo no campo do amor. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Às vezes essa carta pode até falar de situações que você não superou de outros relacionamentos, ok? E se você não tem alguém, essa carta também fala de situações que você ainda não digeriu dentro de você aí, que você precisa aprender a lidar com as coisas que você fez e que hoje você não concorda dentro do campo do amor, né? Bom, porque essa energia precisa passar para que uma nova energia possa entrar e as coisas possam melhorar dentro da sua vida amorosa. Sua cor, então, sua cor eu vou te indicar como mais favorável ao amarelo, viu? E 7 vezes versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, facilidade de fazer uma renovação no campo do amor, é o que está marcando aqui, tá? Só que o problema é que você precisa de se libertar daquela culpa para que você não perca oportunidades de melhorar a relação por conta de se culpar e de se cobrar em excesso. Saiba então ver as oportunidades. Às vezes não é exatamente do jeito que você gostaria, mas é aquilo que é possível de ser, tá bom? Bom, então vamos agora. Energia geral, chegamos a ti. Agora você que quer saber energia geral. Se você escolheu a carta do livro, tá? Eu quero só fazer um avisinho. Eu tenho uma surpresa para você. Vou dar uns presentes. Lembra que eu estava falando algum tempo atrás que eu ia dar uns presentes para as pessoas? Então, vou dar uns presentes. Só que esses presentes, por enquanto, eu não vou anunciar aqui. Eu vou começar a anunciar nos vídeos de horóscopo mensal. Que eu vou começar a lançar, inclusive, na quinta-feira, tá? Eu sei que este vídeo é uma previsão para sexta, mas eu tô gravando na quinta. Então você já fique sabendo, ok? Já vou começar a lançar as previsões mensais para novembro. E lá tem uma surpresa, tem uns presentes lá, mas aí você tem que assistir. E se você não é inscrito no canal, tem que se inscrever, senão você vai perder quando eu lançar as previsões mensais, quando eu lançar os presentes também lá, você vai perder. Então se inscreve aí, hein? Faça parte da nossa irmandade. Bom, quem escolheu a carta do livro é a carta Xie, a limitação. É tempo de controlar os impulsos e saber medir as palavras. Quem souber respeitar seus limites atingirá o sucesso. Essa carta aqui, ela fala assim de limites, né? De situações que mostram quais são os seus limites. Então não é um dia de sucesso, mas é uma carta que fala assim, olha, sabendo guiar, conduzir o dia, tem coisas que você não vai conseguir realizar nesse dia, mas saiba que se você agir com equilíbrio, nos próximos, dentro de pouco tempo, você obterá sucesso. Mas é uma carta que fala de como se a situação estivesse limitada, o dia estivesse limitado para fazer suas coisas, entendeu? Se você escolher a carta da montanha, é a carta Huan, a dispersão. A escolha é necessária para afastar os obstáculos que impedem de chegar à meta. Muito cuidado, essa carta fala assim que você pode se distrair, perder o foco sobre alguma situação. Você tem tendência a não conseguir manter muito o foco hoje, entendeu? Nos assuntos que você tem que batalhar, às vezes as suas metas, às vezes não é um dia que você está uma pessoa muito estimulada, né? Então você acaba desfocando um pouco e tem que ter cuidado com isso.
Bom, a carta da criança é a carta, oh meu Deus, é a carta Xie. Carta Xie, o criativo. Que diz assim: você tem a força, mas deve usá-la com sabedoria. O sucesso estará garantido para aquele que souber agir criativamente com senso de justiça. Essa é uma carta de criatividade. Ela fala muitas vezes de você conseguindo, por meio da sua criatividade, descobrir situações, formas diferentes de fazer o que é preciso fazer e com isso obter o sucesso. Entendeu? Então não tenha medo de mudar quando é preciso, desde que a mudança seja para melhor, ou seja, a criatividade, você percebendo situações diferentes para você colocar em prática e ter bons resultados, tá? Então essa carta diz que você tende a repensar o que você vai fazer hoje para fazer de um jeito melhor e conseguir, porque é uma carta de sucesso. Bom, essas são as energias, agradeço por você estar aqui e te aguardo no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita.